No centro da cidade, cercado por arranha-céus de vidro e passos apressados, vivia um homem que parecia deslocado do próprio tempo. O nome dele era Almir. Sempre com um velho casaco marrom, olhar baixo e um silêncio que ninguém entendia, Almir passava os dias sentado em um banco da praça. Ele observava o mundo correr como um trem desgovernado, enquanto sua vida parecia ter congelado anos atrás. Na palma da mão, carregava algo que não largava por nada. Um relógio de bolso parado, marcando exatamente 14 horas e 7 minutos. Ninguém sabia o motivo, mas para ele, aquele relógio era a última lembrança de uma vida que não voltaria. Todas as tardes, um garoto chamado Nicholas, de apenas 12 anos, passava por ali voltando da escola. Um dia, curioso com o objeto antigo nas mãos daquele homem, ele se aproximou e perguntou: "Moço, por que o seu relógio não funciona?" Almir, que raramente falava com alguém, respondeu: "Ele parou no dia em que minha vida parou." O garoto franziu a testa. "Mas se ele não marca mais as horas, por que continua carregando?" Almir suspirou, com o peso de alguém que já não acredita em recomeços. "Porque é tudo que me restou." Nicholas ficou pensativo e, como crianças costumam fazer, com sinceridade inesperada, soltou a frase que plantaria uma semente. "E se o relógio não tiver parado? E quem parou foi o senhor." O comentário atravessou o peito de Almir como uma flecha silenciosa, mas ele não respondeu. O garoto foi embora correndo. Almir ficou ali, olhando para o relógio, pela primeira vez questionando o significado. Naquela noite, sozinho em seu pequeno quarto, Almir decidiu abrir a caixa da memória que evitava há anos. Às 14 horas e 7 minutos, no dia chuvoso, ele havia perdido a esposa em um acidente. O relógio, presente dela, quebrou quando caiu de sua mão enquanto ele recebia a notícia. Desde então, Almir acreditava que sua vida havia sido interrompida junto com o ponteiro. Ele não saía mais, não conversava, não sonhava. Era como se carregasse o passado como uma âncora presa no peito. Mas a pergunta do menino não saía da cabeça. E se quem parou foi o senhor? No dia seguinte, Nicholas voltou à praça. "Sabe, meu avô conserta relógios. Ele pode tentar arrumar o seu." Almir riu, sem humor. "Tem coisas que não se consertam, garoto." Mas Nicholas insistiu com uma fé que só os inocentes possuem. "O relógio talvez não, mas o senhor pode." Essa frase atingiu Almir como uma onda de verdade. Depois de muita hesitação, ele entregou o relógio ao menino. Foi a primeira vez em anos que alguém tocou naquele objeto sem que Almir o afastasse. O avô de Nicholas, seu Augusto, é um relojoeiro da velha guarda. Aquele tipo de homem que transforma ferramentas simples em poesia. Ele examinou um relógio com cuidado e disse: "Posso tentar, mas consertar esse relógio não é só trabalho, é cura." Almir observava em silêncio com ansiedade escondida. A cada ajuste, lembranças vinham à tona. A cada peça que girava, seu coração parecia estremecer. No fundo, ele tinha medo que o relógio voltasse a funcionar, porque isso significaria aceitar que a vida também precisava seguir. Depois de 2 dias, Nicholas correu até Almir na praça. "Pronto! Meu avô disse que o senhor deve estar aqui às 14 horas e 7 minutos." Almir sentiu um frio na espinha. O relojoeiro marcou justamente a hora do trauma. Ele hesitou, mas foi. Quando chegou, seu Augusto entregou o relógio em suas mãos e disse: "Vou lhe mostrar algo importante. Segure firme." O relojoeiro encaixou a última peça, respirou fundo e girou a chave. E então, tic, tac, tic, tac. O relógio voltou a funcionar. Almir começou a chorar sem conseguir impedir. Era como se aquela pequena máquina dissesse: "O
tempo nunca parou, só você. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Almir voltou a cortar o cabelo, passou a conversar com Nicholas, a passear pela cidade, a olhar para o céu sem sentir culpa. Ele percebeu que o tempo não apaga memórias, mas ajuda a carregar aquilo que dói. Uma tarde, sentado novamente no banco da praça, ele disse ao menino: "Obrigado por me devolver algo que eu nem sabia que havia perdido." "O que, Sr. Almir?" perguntou Nicholas. "A vontade de continuar vivo." O relógio continuava firme, marcando cada segundo como um lembrete silencioso de renascimento. E Almir já não vivia preso ao passado. Ele começou a trabalhar com seu Augusto, aprendendo o ofício de consertar relógios. Ajudava pessoas a restaurarem objetos carregados de memória, assim como restauraram a vida dele. E sempre que alguém lhe entregava um relógio quebrado, ele sorria e dizia: "Quando o tempo parece parar, é porque você parou. Vamos fazer ele andar de novo." A história de Almir revela algo poderoso. Muita gente acredita que a vida parou em um momento de dor, em uma perda, em uma humilhação, em um fracasso, em uma despedida. Mas a verdade é simples e profunda. O tempo não parou. O mundo não parou. Quem parou fomos nós. E assim, como um relógio adormecido, basta um pequeno ajuste, uma palavra, um gesto, alguém que acredita em nós, para que tudo volte a bater. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. Talvez você seja o Nicholas na vida de alguém, ou talvez você seja o Almir precisando que seus ponteiros voltem a se mover. Comenta aqui embaixo, em que momento da sua vida o tempo pareceu parar? E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!